Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. O vídeo de hoje é um segmento das últimas semanas que é sobre dúvidas na introdução alimentar. Então, diante do que eu postei, recebi mais algumas dúvidas e eu vou compartilhar aqui para vocês. Uma dúvida que eu recebi é: pode dar macarrão para o bebê durante a introdução alimentar ou no primeiro ano de vida? E a resposta é que pode sim. O macarrão ele é considerado um alimento processado, então não é uma coisa que vem da natureza, né? Então, com certeza não é o alimento que a gente mais quer que esteja na refeição dos bebês, mas ele só tem de aditivo ingredientes culinários, né? Então ele tem trigo, tem ovo, tem algumas coisas que fazem parte da culinária. Então, se a família quiser oferecer o macarrão para a criança uma vez ou outra, como uma alternativa, como uma forma de variar o cardápio, ele pode ser oferecido, ele não é um alimento proibido, mas de forma a lembrar que é um alimento de baixo valor nutricional e que não é um alimento natural, ele não é do jeito que ele vem na natureza, mas não entra como proibido para o nosso nenenzinho, principalmente quando já está mais próximo de um aninho, que às vezes a família quer preparar um jantar, às vezes uma coisa mais rápida e pode ser uma opção para variar o cardápio. E aí o fubá, ele entra mais ou menos nessa mesma linha. Então o fubá também é um alimento processado, mas que tem como base também ingredientes culinários. Também tem baixo valor nutricional, então não é uma coisa para fazer todo dia para criança, mas pode ser usado esporadicamente para também fazer alguma variação no cardápio do bebê. Eu sou de Minas, lá a gente usa muito a polenta, né? Então às vezes a polenta com uma carne moída, com uma carne desfiada no jantar, para variar um pouquinho, até pode ser utilizado. Outra dúvida muito frequente, principalmente nas caixinhas lá do Instagram, é sobre o que fazer quando o bebezinho começa a comer e fica constipado, quando ele começa a ter dificuldade para fazer cocô. Então a primeira coisa é a gente conceituar que isso é esperado que haja uma mudança no hábito intestinal do bebê com essa introdução alimentar. Porque, olha, pensa, ele só tomava leite, seja leite materno ou fórmula, era só líquido, então ele tinha aquelas fezes mais líquidas, amarelinhas. Quando começa a comer, vem o alimento mais consistente. O bebê já não mastiga direito, então tudo sai mais ou menos inteiro realmente no cocô. E tem as cores, né? Então tem o verde da couve, o vermelho da beterraba, tem toda essa variação. Então o esperado é que as fezes do bebê fiquem mais pastosas, mais consistentes. E com isso, com a imaturidade do bebê, do intestino do bebê, pode acontecer dele ter um pouco de esforço, né, de ter que fazer força para fazer esse cocô. E aí volta a ter aquele quadro muito parecido com a disquesia que a gente falou lá nos primeiros 3 meses de vida. E aí o que fazer quando o bebê apresenta esse tipo de sintoma, quando ele tem esse tipo de desconforto? Lembrando que, embora seja comum, não é todo bebê que vai ter isso, mas se tiver, o que a gente pode fazer primeiro? As manobras de higiene natural, né? Que a gente aprendeu lá na época da disquesia. Vou ver se o meu leãozinho aqui é um bom pacientinho. Então, aquelas manobras que a gente orienta: segurar o bebezinho em pé no colo e dobrar, o meu leãozinho não dobra as perninhas, mas dobrar as perninhas aqui sobre o abdômen. E de preferência até sem fraldinha mesmo, porque isso vai ajudar o bebê ali a ter esse movimento de peristalse, esse movimento intestinal, para diminuir um pouquinho essa força do cocô. As massagens na barriguinha continuam sendo muito válidas e é massagem, né? Tem que comprimir a barriguinha, não é carinho. Dobrar as perninhas sobre a barriga, o movimento de bicicletinha, colocar o bebê de bruços, e nessa fase ele já fica um pouco em 4 apoios, então já dá uma forçadinha também. E as estratégias nutricionais, porque agora a gente está comendo e a gente pode aproveitar essa alimentação do bebê para introduzir alguns alimentos que são chamados laxativos. Então a gente tem aí os verdes escuros, todos entram como laxativos, a aveia que a gente pode acrescentar na fruta, então na banana, no mamão, fazer até às vezes um mingauzinho de a banana com aveia amassadinho, já numa consistência mais pastosa mesmo, para facilitar. O próprio mamão é uma fruta laxativa, a ameixa, a laranja. A gente não recomenda suco, nem misturar muito as frutas nessa fase, mas quando tá o bebê com muita dificuldade para evacuar mesmo, uma das dicas é fazer uma papinha mesmo, misturando realmente, diferente da orientação basal, né? A ameixa, dá para triturar um pouquinho a ameixa, com o mamão e com a laranja, com o bagaço, meio que tudo junto, para a gente conseguir ter esse efeito realmente de fibra ali no intestino. Tem a água de ameixa, que a gente também pode fazer, que é pegar aquelas ameixas secas, né? Que a gente tem no mercado, enlatadas mesmo, já é um produto também processado, mas deixar na água por 12 horas e dar essa água para o neném,
que é a água de ameixa. Também costuma ajudar bastante. E água de modo geral. Então tem bebezinho que não gosta de tomar água, que não aceita bem, mas a gente orienta a dar uma insistida aí, oferecer com bastante frequência água para o bebê, porque se a gente está consumindo fibras, a gente precisa de água também aí para ajudar essas fibras realmente a fazerem o intestino funcionar. E claro que em ambiente de consulta a gente tem algumas outras estratégias, como o uso de probióticos e algumas outras coisas aí que podem ajudar também. Mas a nível aqui de algo que todo mundo pode fazer, são basicamente essas estratégias que vocês podem fazer em casa e não tem risco, não oferece nenhum tipo de risco para o bebê. E por fim, a dúvida do leite, né? Os derivados de leite. Já pode dar os derivados de leite desde a introdução alimentar? E a verdade é que não pode, gente. O iogurte, o queijo e o próprio leite em preparos, então bolo, fazer alguma receitinha com leite, a gente recomenda a partir de 1 ano, que realmente o bebê já vai ter uma maturidade intestinal. Antes disso, esse leite de vaca, né, a proteína do leite de vaca tem um efeito muito lesivo no trato gastrointestinal do bebê e às vezes acaba atrapalhando a absorção dos outros nutrientes e pode causar microsangramentos, microlesões intestinais. Então não é recomendado. E aí tem algumas pessoas que pensam assim, mas não tem que oferecer a proteína do leite, que é um alimento alérgico, dentro da janela imunológica, que é do 6 ao 9º mês? Na verdade, sim, mas o bebê ele tem contato com a proteína do leite através do leite materno, quando a mãe ingere o leite e derivados. E ele tem, e se o bebê que usa fórmula, ele já está usando a fórmula que é a base de proteína do leite de vaca. Então, o bebê ele já está sendo indiretamente exposto, não precisa fazer essa exposição indireta aí desse bebê nesse período da janela imunológica. A ideia é que esses alimentos só comecem a ser introduzidos na alimentação do neném após 1 aninho. E para as receitinhas, para o bolo do neném, aqueles bolinhos, geralmente as minhas receitinhas elas não vão leite. Mas se for leite, você pode substituir por um leite de castanhas, que não deve ser usado como alimento para o bebê, tá? Não deve de forma alguma substituir o leite materno ou a fórmula. Mas para o preparo de alguma receitinha, você pode sim usar esse tipo de produto que realmente vai substituir e vai dar para você fazer ali um bolinho, alguma coisa diferente para o seu neném.